Salve, salve, devoto! 6 da manhã eu já chegando, deixa o like, se inscreve e não se esqueça, ative o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento dela, da Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil. Você sabe que aqui a adesão é zero e eu vou proteger você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidro, chaveiro, rastreamento, carro, reserva e auxílio combustível. Eu tenho para você a assistência 24 horas em todo o território nacional na Carvisa. Go Life Saúde, a melhor assistência de saúde de Minas, chega para você com um preço que realmente vai te ajudar. Afinal de contas, eu tenho aqui consultas online ilimitadas. Além disso, eu tenho auxílio medicamento de R$ 1.200. Também tenho auxílio exame e auxílio consulta, aquele com preço fixo igual na Unimed, planos individuais e plano para a família toda. Então não joga fora essa oportunidade. Você está pensando numa assistência de saúde que realmente vai resolver seus problemas? É aqui comigo, na Go Life. Desembola, tá apertado, tá sem grana, não sabe mais o que fazer, vem pra cá, vem pra Desembola. Aqui na Desembola eu empresto a grana que você precisa parcelando de 12 a 18 vezes. É isso mesmo que você escutou. Eu empresto a grana que você precisa aqui na Desembola, parcelando pra você de 12 a 18 vezes. Aí você vai me perguntar, Rap, mas é mais barato que banco, financeira, gente, é muito mais barato. Pode confiar comigo, não jogue fora a sua oportunidade. Precisou de grana? Corre pra cá, irmão. Corre pra Desembola, que aqui a gente resolve pra você. Não se esqueça da Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Bovista e volte ter o bom crédito que você tanto merece. Por apenas R$ 599, seu nome sai do SPC, Serasa, Bovista. Você sabe que hoje em dia nem emprego se arruma com nome sujo, né? Corre pra cá e corre pra Limpa Nome SA. Meu amigo, a Pizzaria Guarani junta tradição, qualidade e sabor, tudo isso num lugar só, com atendimento 24 horas por dia pra você. Afinal de contas, os melhores salgados e pizzas de BH você só encontra aqui. Baixe o nosso aplicativo que nós estamos repletos de promoção. No iFood, no telefone, em todo lugar nós atendemos você. Eletromi BH. Afinal de contas, aqui nós temos celulares, relógios, copos Stanley e muito mais. Chegou a novidade que é o Mi Band 9 Active, um upgrade que você esperava. Tela maior e mais brilhante, monitoramento de som e batimento cardíaco, mais de 100 modos esportivos, notificação direto no pulso, bateria longa duração e design leve, moderno e resistente. Ideal para treinar, trabalhar e viver conectado. Chame no direct. Aqui nós temos 1 ano de garantia para você. Só que tá na Eletromi BH. Bora falar de Galo, bora começar com a entrevista que o Hulk me deu. Conversei com o Hulk ontem na Arena MRV e ele deu uma entrevista muito legal, muito bacana, um pouquinho longa, é bem verdade, são 7 minutos, mas eu vou colocar aqui na velocidade 1.25 que você vai acompanhar legal. Então bora escutar o Hulk, galera. Os jogadores poderiam estar pensando no jogo do Flamengo e o ritmo caiu um pouco, fica com medo de machucar, você sentiu alguma coisa assim? Não, jamais, até porque a gente pode ter uma final para jogar daqui a uma semana, mas o jogo mais importante é o de hoje, porque se você não entrar concentrado, se você não entrar focado, você corre risco de uma lesão, você corre risco de tomar as piores decisões em campo e não ir bem, não ajudar o seu time. Então, é natural que a imprensa sempre fale de um jogo que, querendo ou não, ele vai ter mais audiência, vai estar todo mundo ligado, né? O Brasil, o país inteiro para assistir um jogo desse, mas a gente que joga decisão a cada 3 dias, hoje também tem uma decisão pra gente, voltar a ganhar um brasileiro é muito importante. Agora sim, depois do apito final, a gente já começa a pensar no Flamengo, como que a gente pode chegar nas melhores condições para fazer um grande grupo, e o mais importante é conseguir a classificação, que é o nosso maior desejo. Porque a gente está muito supacionando, parece há pouco tempo uma crise ali, você vai muito ocupada, daqui 2 dias, 3 dias pode eliminar o Flamengo. Qual é a virada de chave que você acha que pode significar esse jogo pro Galo? Cara, o futebol é isso, né? O futebol ele te dá oportunidades muito rápidas, né? Se a gente for olhar, me corrija se eu estiver errado, se a gente for olhar Ô, gente, vocês não brigam comigo com som, não, porque vocês estão vendo que eu tô ali no final esticando o microfone, segurando na pontinha, né? Olha lá. Então, quando ele vai chegando mais perto, o áudio vai mudando. Então, não tem como configurar isso, tá? Então, eu vou aqui tentando corrigir aqui, tá bom? Pra vocês enquanto vai passando. Um pouco mais de 2 meses atrás, o Cruzeiro estava sendo pressionado. De repente, hoje eles estão primeiro, segundo, terceiro colocado, estão lá em cima. Então, o futebol te dá oportunidade, é natural que vai ter altos e baixos. Eu tenho fé que a nossa baixa já passou, nosso momento crítico assim, espero que venha só crescer agora, melhorar. É claro que se você consegue eliminar um adversário como o Flamengo na Copa do Brasil, isso te dá mais moral,
Eu digo não a moral a nível de empolgação extra-campo, mas moral dentro de campo, que mostra que, cara, somos capazes, nosso time é bom, nosso time tem potencial, se a gente jogar como a gente jogou, a gente consegue o nosso objetivo. E é isso, o time quando está com confiança, as coisas acontecem com mais frequência, né, positivamente. Quando está sem confiança, o goleiro chuta para fora. Tipo, é isso. Então, eu espero que a gente possa ser coroado com a classificação, lembrando que não é fácil, mesmo que o resultado de 1 a 0, a gente vai enfrentar a melhor equipe do brasileiro. Esperamos fazer um bom jogo e comemorar a classificação para nós. Chama muita atenção esses 2 últimos jogos do Atlético do Flamengo. Uma mudança muito grande de postura, competitividade, atitude do time. O que, na sua opinião, mudou para o Atlético fazer um futebol tão diferente dos outros jogos que vinha fazendo até depois dessa parada para a Copa do Mundo de Clube? Cara, tipo assim, é um pouco difícil falar, que cada jogo tem sua história. Nós jogadores, a gente entra em campo querendo dar o nosso melhor sempre e, por vezes, a vontade é tão grande que toma decisões que acabam prejudicando o coletivo. E quando a gente tem uma ideia e todo mundo tem a mesma ideia, o mesmo comprometimento, de falar assim, cara, eu tenho que dar um pique de 50 metros, não precisa dar o de 70. Se eu der o de 70, eu vou prejudicar meu time. Dá o de 50, então se você estiver na mesma direção, se você tiver com o mesmo pensamento, eu acho que as coisas, a probabilidade de acontecer é maior, não quer dizer que vai acontecer sempre. Mas eu acho que serviu como lição pra gente esse jogo contra o Flamengo, que coletivamente fizemos, na minha opinião, né, na opinião de muita gente que analisou aquele jogo, ali fizemos 2 grandes jogos a nível de comportamento tático, né, que foi passado pra gente. A gente conseguiu exercer em campo, então esperamos que isso venha a acontecer com frequência. Hoje também fizemos um grande jogo, né. É claro que fica um pouco aberto ali depois no segundo tempo, mas assim, no primeiro tempo tivemos o controle, não sofreu nada. No segundo tempo fica um jogo meio perigoso, porque a equipe do Bragantino está ali tentando empate, pode arriscar tudo. E aconteceu tomando empate, mas a nossa equipe botou mais um atacante ali, a gente foi para cima, conseguimos a vitória, graças a Deus. Então, futebol é isso. Quando todo mundo está com a mesma ideia, todo mundo está com o mesmo pensamento, toma as decisões melhores para o coletivo, as coisas têm mais probabilidade de acontecer. Hulk, você acha que houve uma mudança tática do time? O time passou a jogar ali mais com 3 zagueiros, um pouco mais defensivo. Você acha que isso ajudou na melhora do desempenho? Porque, coincidentemente ou não, a partir do jogo, primeiro jogo do Flamengo, Campeonato Brasileiro, houve essa mudança tática, o time passou a jogar muito melhor. Então, eu costumo falar que em questão de formação tática, independente jogando no 3-5-2, no 4-4-3, no 4-4-2, no 4-3-2-1, então, cara, isso aí pouco muda. É claro que vai se enquadrar nas peças que você tem. Tem formação que ela enquadra melhor no estilo de jogo que você tem, dos jogadores. Então o Cuca estudou muito bem o Flamengo, né? Assim como estudou todos os outros adversários. Hoje ele entrou com 11 ideal para fazer um grande jogo e foi feito. Primeiro tempo espetacular do nosso time, né? Segundo tempo ficou um pouco mais aberto pelo resultado do jogo. Mas assim, acho que o Cuca escolheu bem a forma de jogar contra o Flamengo, né? Agora eu não sei o que, é que vai acontecer para quarta, eu tenho certeza, porque é um cara que ele gosta de estudar muito o adversário. Já vem estudando e a partir de amanhã ele já vai começar a colocar em prática no dia a dia nos treinos. Esperamos que a gente possa entender da melhor maneira possível e colocar em prática e ser feliz no jogo. Você que é uma referência para o torcedor, principalmente, além de ser para a equipe, hoje você viu uma festa da torcida que vem se reaproximando e o clube também com uma postura totalmente diferente, os jogadores. Um recado para essa massa na quarta-feira, o que você poderia deixar para eles, para uma forma que eles viessem para se enfrentar o Flamengo? Cara, é confiar que eu tenho certeza que quando a gente joga junto com a torcida, é um jogador a mais, principalmente a torcida do Galo, que já vi inúmeros jogadores adversários falando da torcida do Galo, então a importância que eles têm no jogo e vão ter na quarta-feira, transmitindo energias positivas para a gente ali no campo. Como eu falei na nossa conversa com a torcida, de que o nosso grupo está unido, com o mesmo pensamento, a mesma direção, todo mundo quer fazer história aqui, todo mundo quer fazer uma grande temporada, então é natural que tenha altos e baixos. O mais importante é que a gente está tentando consertar o que está faltando nos nossos jogos para que os resultados venham a acontecer, e graças a Deus as coisas estão começando a acontecer, principalmente nos últimos 3 jogos, na minha opinião, fizemos grandes 3 jogos, né? Perdemos um para o Flamengo no Brasileiro, mas a equipe esteve muito bem. E é manter isso, a confiança no que é passado, a confiança no plano, a confiança nos jogadores, a confiança na torcida. Eu acho que é isso, é confiança para quarta-feira e muita humildade para lutar até o final e que, se Deus quiser, a gente possa se classificar e dedicar a nossa torcida que tanto sofre e merece também nesses momentos.
Tá aí a entrevista do Hulk, depois ele continua, mais 1 minuto e pouco, eu vou passar para vocês depois, mas é uma boa entrevista, ele deixa muito claro a visão dele do jogo, a visão dele do futebol, né? E nessa partida principalmente, né? Eu não acho que é questão tática, ó, vou dar a minha opinião, claro que é questão tática, né? A partir do momento que o Cuca, não, ele fala, né? Alguns jogadores encaixam, enfim, ele fala assim, mas assim, para mim é muito evidente, cara, porque a partir do momento que ele encaixa a marcação, o Cuca, com os 3 zagueiros, o time muda da água pro vinho, velho. É o outro time, é o outro futebol jogado, é outra prática ali realizada. Não é a mesma coisa de jeito nenhum. Então, na minha opinião, sim, houve uma mudança brusca, houve uma mudança muito interessante. O futebol do Atlético evolui muito. O futebol do Atlético cresce absurdamente. Agora, temos um problema ainda, né? A questão do meio-campo. Houve uma frouxidão, principalmente no gol, onde o time do Atlético, os volantes, podem reparar, depois peguem os melhores momentos e vejam no Globo.com, vai ter. Quando o cara pega a bola do gol do Bragantino, o zagueiro do Atlético, o meio-campo do Atlético vai recuando e o cara vai ganhando espaço. Em vez de alguém dar o combate nele, a galera vai recuando e aí ele consegue inverter o jogo pro lado esquerdo. Quando ele inverte o jogo do lado esquerdo, o Atlético todo vira e aí o cara que tá aqui atrás, o Júnior Santos tá na frente, não é marcador, o Júnior Alonso e o Scarpa vão pro meio da hora, não sei porquê, a bola cruza, passa por todo mundo e o cara recebe sozinho, faz o gol. Mas tudo por quê? Porque o meio-campo do Atlético não tem pegada, foi frouxo, essa é a grande realidade. Bom, Cuca bateu recorde, senhoras e senhores, o Cuca bateu um recorde bastante interessante, bastante legal, quero mostrar pra vocês, o Watson fez o levantamento. Após a vitória em casa contra o Bragantino, o técnico Cuca chegou a 100 vitórias como mandante à frente do Galo, são 138 jogos, com 100 vitórias, 28 empates e 10 derrotas apenas, um aproveitamento de 79%. Os números fantásticos que foram pela passagem 11, 13, 21, 22 e 25 do Cuca. Realmente são números bem grandes, bem interessantes, né, gente? 79,2% de aproveitamento. É, assim, enorme. E ele comentou sobre isso. Vamos escutar o que ele disse a respeito. Fiquei sabendo ali no vestiário, né? Esses números são fantásticos, né? Lógico que eu tenho que dividir com todos que jogaram comigo, com comissões técnicas, enfim. Mas é muito bom a gente ter uma confiança, assim, nos números, jogando em casa principalmente, beirando aí os 80%, nos dá uma confiança grande, né? Vamos torcer para que quarta-feira ele continue prevalecendo. Desculpa, deu prau aqui no mouse aqui para poder desmutar. Bom, tá aí, né, a questão dos números. O Cuca é o maior treinador da história do Atlético, né, gente? Eu acho que é aquela discussão que não tem nem que ver. Como um amigo meu fala assim, velho, isso aí não tem nem que ver. É a discussão que não existe, porque o Hulk tem os melhores números do Atlético em tudo, é o cara que ganhou todos os títulos importantes da história do Atlético, simplesmente ganhou todos os títulos importantes da história do Atlético, tirando de 71, de 37, e as Comembol, que nem tá extinto. Então ele ganhou Brasileirão, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores. Então, assim, o cara tem tudo, né, velho? Tem todos os títulos, é mineiro. Então, falta pra ele talvez uma Supercopa do Brasil, que o Tur ganhou com o time dele, uma Recopa do Brasil, que o Levir ganhou com o time dele, mas com certos ajustes e ótimos ajustes. Bom, Cuca também falou sobre o perigo de um jogo como esse. E por quê? Porque é um jogo que, querendo ou não, você tem um Flamengo, né, na quarta-feira, como é que fica a cabeça do atleta? Olha o que ele disse. Até hoje é um jogo assim perigoso, porque você pode olhar os times que jogaram no meio de semana e tiveram o derby, teve outros jogos importantes na Copa do Brasil, e você chega no teu limite máximo de concentração. E você vem numa partida seguinte, é muito difícil você manter esse limite, é quase impossível. E isso acontece com todos os times, haja visto os resultados que aconteceram hoje. Nós tivemos dificuldade um pouquinho com isso, mas tivemos uma concentração relativamente boa hoje. Agora, quarta-feira é 100% concentrado, nos mínimos detalhes, fazer um jogo equilibrado, em todos os sentidos dentro do campo e jogar bem. Sempre que a gente joga bem, a gente fica próximo do resultado. Tá aí, né, as palavras do Cuca, e realmente é um jogo perigoso, porque se você entra desconcentrado demais, você perde feio. E se você entra também desconcentrado em certos lances, você pode se lesionar, pode ser pego de surpresa, você não tá tão atento. Então é um jogo que é igual o Hulk falou também lá atrás. Cara, você tem que estar com a concentração 100%. Você tem que estar completamente focado, completamente com a visão de jogo, querendo entender como é que vai ser a partida, querendo entender como é que vai ser jogado cada aspecto do jogo. Eu concordo com
com essa visão do Cuca pro jogo, né? Concordo com essa análise que ele faz da partida. E eu quero fazer um momento de análise aqui do Rap Show do jogo. Cara, vamos lá. Porque, não, se bem eu vou deixar para daqui a pouco. Eu vou colocar do Scarpa primeiro, né? O Edu Panzi falando sobre o Scarpa e ele jogando de lateral esquerdo. Olha só o que ele disse. Olha, Cirilo, o Cleiton do Bragantino fez um grande jogo. Não fosse ele, a gente estaria falando de uma goleada hoje do Atlético. O Everson, quando acionado, também apareceu, fez grandes defesas. Mas o meu voto vai para o melhor lateral esquerdo do Atlético em 2025. Melhor do que Arana, melhor do que Caio Paulista, aí não é muito difícil. Melhor até que o Rubens. Gustavo Scarpa, ele se encontrou na lateral esquerda. O melhor momento do Scarpa na temporada talvez seja esse, jogando como lateral. E eu repito, é o melhor lateral esquerdo do Atlético em 2025 com 3 jogos. 2 contra o Flamengo, e que jogos. E esse contra o Bragantino. Scarpa, voto do Panzi. Olha, Cirilo, Concordo, né, cara? O Scarpa realmente brilhou. Olha a nota SofaScore nesse jogo, gente, do Scarpa. Olhem a nota do Scarpa nesse jogo. 8.1. 8.1. Vocês têm ideia do que é a nota 8.1? Vocês têm ideia, né? O que é a nota 8.1 para um cara que não fez gol? O Scarpa jogou absurdamente. O Scarpa realmente, parece que nós encontramos a posição do Scarpa, e eu acho que o Panzi tem razão. E o Scarpa deu uma entrevista, o Beto Guerra pegou ali a entrevista com ele, são 2 momentos distintos, tá? Então vamos passar aqui, o primeiro momento é esse daqui, vamos lá. Você se sente como um coringa no estilo de jogo do Cuca? Porque hora você tá na direita, hora você tá no meio, hora você tá na esquerda. Eu sempre digo, né? Eu tô aqui pra ajudar o Galo na posição que for necessário. Me coloco sempre à disposição do clube, do treinador. É um gosto especial por ter uma boa atuação numa posição que não é minha de origem. Mas isso sem dúvida faz com que não só o treinador, como o clube tenha confiança de que pode contar comigo em qualquer posição. Fico feliz com a boa atuação, mas principalmente com a vitória. Valeu. Você mais uma vez mostrando ser colaborativo e merecido em cima do jogo, parabéns. Valeu, obrigado. Estou feliz principalmente com a vitória da equipe. Também feliz com a minha atuação, mesmo jogando numa posição que não é minha de origem, mas uma posição que eu me sinto confortável. E como disse outras vezes, estou aqui para ajudar o Galo, para ajudar o professor, e a posição que eles me colocarem, eu estou dentro. Perfeito. Tá aí a entrevista do Scarpa, o Beto que fez essa entrevista, valeu Betão, eu tava lá falando com o Hulk na hora, e o Scarpa, velho, podem dizer o que for, né, mas ele deu uma boa melhorada, né, deu uma boa melhorada, tá jogando muita bola, enfim. Bom, vou dar a minha opinião aqui do que eu achei dessa partida, que até agora eu não tinha dado, tava esperando, aí depois nós vamos pras notícias mais da capa e tal. Bom, vamos lá. Primeira coisa, cara, o Atlético entrou em cima, cara, entrou em cima da equipe do Bragantino, o Bragantino também ia ao ataque, o Bragantino também agredia, mas o Atlético tava muito mais, chegava com muito mais perigo, né? Só que, cara, nós paramos no Cleiton. E a gente podia ter feito 2-0 no lance do Coelho. Vocês vão lembrar, o Coelho perde um gol feito. E fora que nós tivemos também o Biel, uma hora que ele tava com um gol livre, ele dá um bicudo pra cima, o Igor Gomes que dá um chute de lado, o Scarpa que dá um chute pro outro lado, mas chute que passa perto do gol, né? Se não é uma bola muito bem difícil, que a bola vai fazendo curva, é um lance que eu normalmente gosto de descartar. Eu gosto de lances que o goleiro teve que fazer a defesa, ou lance que o campo tava aberto. E eu vou te falar, um do campo tava aberto, que é o do Biel, que a bola foi pra cima, mas é porque tava aberto o campo, e o do Coelho. O Galo poderia ter feito 3-0, né? Agora, a equipe do Bragantino também poderia ter feito um gol naquele lance que o Everson faz dois lances, né? Que o Everson faz 2 defesas. Então, se a gente fosse analisar, seria um 3-2, tá? A chance mais clara foi do Atlético, a do Bragantino também foi muito boa, né? Uma das chances do Bragantino foi muito boa e uma das chances do Atlético do Biel foi muito boa. Mas beleza. Mas no segundo tempo, cara, depois da expulsão do Sacho, o Galo engole o Bragantino, aquela coisa toda, vamos pro segundo tempo, o Galo volta ruim. Porque o Cuca fez mudanças táticas, ele passou o Rony pra direita, o Biel centralizado, ele faz algumas modificações que não dá cor, e ninguém entendeu, porque o time não tava mal. O time não tava mal. E aí ele vê que não dá certo, dá o recado pro time, o time volta à normalidade, o Bragantino chega em algumas vezes, mas sem grande perigo, o Atlético retoma o controle da partida e agride. Só que é o seguinte, cara, o Atlético tem um buraco no meio campo. O Atlético é um time que, infelizmente, essa é a grande realidade, nós temos que saber ser um time que joga pequeno. No sentido de, não de que é time pequeno. Joga, vou até retirar esse termo, que esse termo tá totalmente errado. A gente tem que ser um time que joga num esquema tático
mais defensivo, cara. E saindo em velocidade algumas coisas. Por quê? Porque nós não temos um volante marcador. O nosso meio-campo, vejam os melhores momentos que vocês vão entender. Todas as vezes nós não somos combativos no meio-campo. A gente não dá o combate. O gol do Bragantino nasce numa falta de combate, de um recuo, né? Vai andando pra trás, o cara vai vindo pra frente, dá um soco, você vai andando pra trás. Foi mais ou menos assim. E o Atlético toma esse gol bobo com o Bragantino. Só que quando o Galo toma o gol, o Galo teve brilho. Foi pro ataque, perdeu uns 2, 3 gols. O goleiro lá deles, que era do Galo, cara, inclusive amanhã eu vou passar a entrevista dele aqui que o Beto pegou lá. Cara, ele faz defesas incríveis, cara. Ele pegou 2 bolas aqui no canto, eu até falo com ele, cara, você pegou 3 bolas dificílimas. Ele, não, sei lá o que, eu falei, velho, pegou, velho, sem conversa, você pegou 3 lances que eu vou te contar. Foram lances, assim, diferentes. Ele, obrigado, aquela coisa toda. Então, assim, ele jogou muito bem, ele atacou o Cleiton, né? Jogou muito bem e travou o Atlético de ter um placar maior. O Atlético mereceu a vitória sobre o Red Bull Bragantino, uma vitória importante que deixou a gente ali, deixa eu ver, até acabou o jogo aqui, o São Paulo ganhou, né? E aí a classificação mudou, porque agora o São Paulo passou o Galo, mas lembra que o São Paulo tem 2 jogos a mais que o Galo. O Galo tem 10º, tá certo, com 2 jogos a menos, mas também vou falar pra você, esses 2 jogos a menos não tem muita diferença não, tá? Porque, olha pra você ver, Flamengo tem 17 jogos, Cruzeiro tem 18, o Palmeiras tem 16, Bahia tem 16, Mirassol tem 16, Botafogo tem 16, Fluminense tem 16. Desses todos que estão na frente do Galo. Até vou falar mais sobre isso na hora do almoço. Então, assim, né, a classificação não é uma coisa assim tão diferente para nós nesse cenário. A classificação, se o Galo ganhar, ele sobe, mas ele não fica lá em cima não, porque tem um tanto de time com 16 jogos também. Bom, vamos passar para o próximo tema e vamos falar sobre o Ranieri, por que ele não deu certo lá fora, no oferecimento dele, né, velho, do Instituto Céspedes. Gente, calvície tem solução, e a solução é transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo e rap careca show. Olhem as fotos, gente, olha essas fotos, olha hoje. Olha aí, ó. Eu não tenho nenhuma entrada a mais. A gente aqui é fio a fio. Eu garanto a qualidade do serviço do Instituto Céspedes. Eu te dou 13% de desconto. Você falando que veio do Canal Alvinegro, avisa, ó, vim do Canal Alvinegro, quero meu desconto. E além disso, nós parcelamos para você. O trabalho é de altíssimo nível no Instituto Céspedes. Eu garanto a eficácia do serviço e o melhor, tá? Aqui no Instituto Céspedes, trabalhamos com seriedade. Link está na descrição. Quer economizar na sua conta de energia? 20% garantido. Então você procura a Greenbel, porque aqui nós te damos e garantimos 20% de desconto, mas você tem que avisar que veio do Canal Alvinegro. Acessa o link ou avisa que veio do Canal Alvinegro. Ó, vim do Canal Alvinegro, senão você não vai ter o desconto, tá? E, gente, é tudo pelo WhatsApp, simples, fácil e seguro. 30 minutos, 40 minutos nós resolvemos pra você a sua vida e você vai ter 20% de desconto. 20% não é muito. Faz uma continha aí, meu irmão. Se você economizar 40 conto na Greenbel vezes 12, pois é, meu amigo, é R$480 de economia. É a ceia de Natal no final do ano. Pode vir pra cá, nós garantimos pra você a qualidade aqui na Greenbel. E olha, Gol Case, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galão da Massa, você só encontra na Gol Case. E utiliza o meu cupom, meu amigo, Gol Alvinegro, pra você ter um belo desconto na compra. Temos garrafas de todas as cores pra vocês, inclusive tem garrafa que você pode pôr sua foto, todas você põe o seu nome e personaliza do jeito que você tanto quer e merece, tá? Pode procurar que capinha você paga 2 e pagando uma leva 2, tá? Copos térmicos saindo a R$99. Utiliza o meu cupom GOALVINEGRO pra você ter um belo desconto. Agora deixa eu te dar uma dica. Quer concorrer a uma camisa oficial do Galão da Massa? Então cadastre-se na Implay. Aqui no cadastro da Implay, você vai concorrer a uma camisa oficial do Atlético, tá? Por conta do Rap Show. E jogando na nossa liga do Canal Alvinegro, no primeiro, segundo e terceiro lugar, vai ganhar grandes prêmios aí que eu vou pegar pra você na Eletromi BH. Então não joga fora essa oportunidade. Vem brincar no maior fantasy game, igual o Cartola, testando seus conhecimentos de futebol. E de quebra, você concorre a uma camisa oficial do Galo. Cadastra agora, que de noite, de tarde, nós vamos dar aquela brincada na Implay. Bom, vamos dar continuidade aqui e vamos falar agora sobre essa questão do Ranieri. Por que o Ranieri não deu certo? O que aconteceu que o Ranieri não funcionou? Bom, temos um vídeo aqui com um jornalista espanhol contando detalhadamente os motivos. Saca só. El caso de Ranieri es uno de los más decepcionantes en los fichajes de los últimos años del Real Madrid, porque el brasileño costó cerca de 30 millones de euros y ni ha debutado con el primer equipo blanco, y además parece que este verano por fin va a salir definitivamente sin ningún minuto de juego con el Real Madrid. Para mí, su caso, esta decepción, se explica desde 3 motivos, 3 razones. La primera es el momento en el que llega. Él llega tras los casos de éxito de Vinicius Junior y de Rodrigo,
que ellos desde casi el primer momento tuvieron un periodo de adaptación, pero fue corto. Pues triunfaron ya en el equipo blanco y además han sido claves a la hora de conseguir títulos. Y luego al llegar Reinier, pues se esperaban unas expectativas altísimas, incluso gente dentro del club confesaba que Reinier era aún mejor que ellos. Entonces creo que esa gestión de las expectativas fue uno de los factores clave también en el fracaso de Reinier como futbolista del Real Madrid. La otra, yo creo que es la demarcación de Reinier. El Real Madrid ficha un jugador que estaba haciéndolo muy bien en Brasil, pero que su demarcación era de segundo delantero, y es una posición que ni existe en el Madrid ni existe en Europa, y entonces adaptarlo al fútbol europeo ha sido imposible. Ya que él lo hizo muy bien ahí desde esa posición, pero aquí en el Madrid no tenía opciones de ello. Y luego el tercer argumento puede ser esa política de cesiones que tiene el Madrid, que utiliza con muchos jóvenes, pero que muchas veces no sale, que es mejor, pues los ejemplos de Vini y Rodrigo, que no salieron cedidos, se quedaron en dinámica de primer equipo y acabaron afianzándose. Y las cesiones pues revisten algo de riesgo, y en el caso de Reinier se ha visto. E, né, as explicações do porquê o Reinier não deu certo, bacana demais, né? E ele fala um negócio que me chamou a atenção, né? Que é verdade, quando o Reinier estava aqui no Brasil, ele jogava de segundo atacante, um pouco mais vindo de trás, e funcionava perfeitamente. E aí você vai pedindo para ele jogar numa posição tão diferente assim, a coisa pode sair do controle, né? A coisa pode sair do controle. E esse é um risco que a gente tem que correr? Creio que não. Acho que tem que ser bem avaliada essa situação do Reinier. Será que talvez não seja melhor colocar ele como segundo atacante, igual ele foi no Flamengo, ou nós vamos inventar ele de meia mesmo, de criação? Como é que vai ser isso dentro do Atlético? Bom, sendo dos próximos capítulos que nos aguardam. Afinal de contas, a gente só vai saber disso com toda certeza do mundo quando o Cuca colocar ele para jogar. Bom, só nisso uma notícia excelente para nós, mas excelente, excelente mesmo. Arrascaeta sentiu. Aqui, ó, Paparazzo Rubro-Negro que postou, tá? Vou ler para vocês aqui, ó. Flamengo informa, meia de Arrascaeta sentiu incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e por isso vem sendo preservado, tá certo? E quando a gente foi pesquisando para poder ler e tal, parece que o negócio é um pouco mais sério e vai ter que fazer exames de imagem, tá? Então, na minha opinião, sensacional, importantíssimo, cara, que o Arrascaeta não joga, porque ele é diferente pra caramba. Ele é um jogador de um nível acima. Essa é a grande realidade. Então, se o Arrascaeta não jogar, irmão, excelente notícia. Deu nós. E não no sentido de vencer, que é notícia boa. Ah, mas tem o Lino. Bom, amanhã eu vou falar sobre o Lino. Parece que saiu mancando de lá. Tem até vídeo. Bom, vamos falar mais sobre vendas no Galo. Nós teremos mais vendas. Gente, eu tive uma conversa muito boa, né? A gente sempre está comunicando com algumas pessoas e algumas fontes que a gente tem. E, cara, informação isso aqui, tá? Isso aqui não é especulação, é informação. Só não me falaram o nome, mas eu tô achando que é o Lianco. Não estou dizendo que vai sair, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte: na próxima semana deve chegar mais uma proposta, e uma proposta mais vigorosa pelo Lianco. E não só pelo Lianco, por mais alguns jogadores do Atlético. Tô achando que é o Arana. Aí é achismo isso aqui, Arana, e achismo que é o Lianco. Mas a informação que eu tenho é que sim, que se chegar alguma proposta dentro da realidade do Atlético, que o Atlético busca, o Atlético vende. Mas eu perguntei especificamente sobre o Lianco. O Lianco tem que ser uma coisa fora da curva. Agora, para alguns outros jogadores, não. Né? E o Coelho também, tem que ser fora da curva. Quem que não é fora da curva, gente? Se chegar a proposta, sai Alan Franco, na minha opinião, tá jogando demais, é um erro, e Arana. Esse eu acho que eu venderia. Cara, sendo muito sincero, o Scarpa tá bem na posição. Nós precisamos de um ponta-direita novo. Talvez ali o Biel tá conseguindo fazer a função, o Dudu vai fazer a esquerda, então talvez a venda do Arana ela possa acontecer. Não me incomodaria até, mas a gente precisa de um reserva, cara, eu concordo, mas se chegar uma boa proposta de 10 milhões de euros no Arana, tem que negociar. Agora isso aqui é informação. Proposta pelo Lianco mais vigorosa deve chegar e vamos ver se vai atender aos 18, 20 milhões que estão dizendo por aí, ninguém do Atlético disse isso, e
do Arana, eu acho que vai chegar esses 10 milhões, aí se achismo puro. Não me falou que era que Lianco vigorosa e que deve chegar mais proposto por jogadores. Então, eu imagino também que seja o Arana. Cara, se chegar no Arana, eu acho que não é ruim pro Atlético fazer a venda não, tá? E aí o Atlético pode ir no mercado contratar zagueiro e lateral. Um lateral e um zagueiro. Com 10 milhões de euros, você contrata zagueiro de alto nível e lateral de alto nível, que é pra fechar o elenco e pra gente ir pro restante da temporada. Minha opinião. Ah, volante também, né? Falta volante também. Volante, zagueiro e... Que é porque eu vou falar de volante na próxima notícia, por isso que eu tô falando disso. Vamos lá. Exclusivo, tá? Essa informação é só nossa. Enquanto todo mundo, todos aí, ó, repare bem, estão afirmando que não vem mais ninguém, que o Atlético fechou a questão da volância, que não vem. Eu ontem, não vou falar, né, como e que, mas eu ontem obtive uma informação exclusiva que não. O Atlético ainda trabalha a questão de volante. E o Portilha não está descartado. É um recuo estratégico que o Atlético fez. O empresário do Portilha já falaram aí, vocês já devem ter visto, saiu em tudo quanto é lugar, que o empresário do Portilha vai continuar tentando fazer a negociação, porque ela é muito boa pro Portilha na questão financeira. E o Tadjedes tá precisando de dinheiro, e o Tadjedes tá sem grana, e o Tadjedes precisa de mais. Então, assim, cara, a grande verdade é que o Portilha, ele ainda não está descartado. Exclusivo, o Atlético vai atrás de volante, o Atlético não desistiu de volante. E, gente, eu venho falando pra vocês que não faz sentido prático o Atlético desistir de volante. O próprio Fred Augusto, eu vi uma postagem dele ontem à noite, dizendo assim, Alexander joga de 5, o Galo vai trabalhar, mas o Galo descartou a contratação de um 5? Não. Tá vendo? Vou até pegar aqui pra ler pra vocês, que eu acho que é mais importante a gente mostrar, né? E aí, cara, o que acontece? Mediante esse cenário, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele colocou aqui assim, ó. Peraí. Aqui, ó. Muita gente perguntando, o Galo vai contratar um camisa 5? O Alex, que acabou de ser contratado, é camisa 5. O Galo ainda pode contratar um camisa 5? Sim. Porque é isso que tá acontecendo, cara. O Vera, ele não é o jogador que o Cuca quer. O Vera, o Galo, o Cuca tá doido pra dar linha no Vera. Essa é a realidade. Vocês já sabem disso melhor do que todo mundo. Isso não tem muito mimimi, não tem muito nheco-nheco nessa conversa. Todo mundo sabe que o Vera não é um cara pra ficar. O Patrick é um segundo volante, é um cara de outro estilo, não é um primeiro volantão mesmo. Então o Atlético, sim, senhor, vai continuar atrás do 5 e vai batalhar para isso que aconteça. Só que tem um porém. Aí é que vocês vão entender o pulo do gato. Vamos lá, eu quero dar um outro aspecto disso aqui. Lembra quando eu dizia para vocês assim, gente, não faz sentido o Atlético desistir do 5, não faz sentido o Atlético não contratar, uma vez que mesmo com o Alexander, que foi uma contratação que aconteceu depois, antes e depois o Galo continuou negociando Portilha, palavras do Paulo Brax e não minha. Pois é, por que diz simplesmente agora nós não queremos mais? E se o Tadjedes tivesse topado? Então teria fechado? Vocês entendem que não faz sentido o que está sendo dito por aí? Vocês entendem o seguinte, beleza, e se o Tadjedes tivesse topado a última proposta do Galo? Então ele tinha vindo. Por passe de mágica. Então entendam bem, não é que o Atlético desistiu do negócio, é que o negócio encareceu de uma maneira, era um jogador que o Cuca gostou muito, que o departamento de scout do Atlético aprovou e essa era a busca do Galo. Isso não quer dizer que o Galo abriu mão, desistiu, não quer negociar, nada disso. Entende? E um outro fator importante de eu te contar aqui, tudo vai depender também muito do jogo do Flamengo, porque se o Galo passa do Flamengo, a diretoria vai desesperadamente atrás de 5. Então vocês vão ver depois de quarta, quinta-feira, o Galo, se Deus quiser, passando do Flamengo, se não vai vir 5. Aguardem. Até agora eu acertei todas, né? Biel, Reinier, fiquem aí comigo que vocês estão se dando bem. Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação e vamos dormir com Beto Guerra e os seus delírios mentais. E olha só o que foi. Agora tem que rezar pro Júnior Santos jogar bola, pro Bernard jogar bola, ou pro o Hulk salvar a gente. Nossa, velho, é revoltante o Atlético, cara. Vem ali o Lianco, deu passe na direita. O time deles com 7 desfalques, jogadores machucados, 2 machucados durante o jogo, 1 expulso. Scarpa jogou na área, matou ali, sobrou, faz, bateu, desviou. É gol, caralho! É gol, porra! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Gol! Ele do céu. Olha, gente, aqui, olha a minha cara de ódio olhando pra ele. Eu vou até colocar na velocidade 0.25 pra vocês verem o meu ódio olhando pra ele, ó. Olha o meu ódio. A cara que eu olho pra ele. Olha lá, tipo assim, chato pra caralho, tá aí o gol, seu vagabundo. Vamos continuar. Deixa eu só ajustar a velocidade aqui.
Natanael! Ele deu um petardo! Teve desvio, esse desvio só assim pra matar o Cleiton. Rap Show, o Galo virou, tu acredita? Virou não, né? Passou à frente novamente. Ai, meu coração assim não aguenta. Roberto, numa jogada que o Galo começou a pressionar a equipe do Red Bull Bragantino. E aí o Natanael recebeu uma bola que sobrou. E numa batida forte e num desvio providencial divino. Desviou e dessa vez não teve chance pro Cleiton. Sensacional, né, gente? Maravilhoso. Eu e Betão Guerra, dupla dinâmica aí. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Nosso muito obrigado e não esquece de cadastrar da Play pra você concorrer a uma camisa oficial do Galo. É aqui no link da descrição. Bora cadastrar, bora ser feliz. Beijo grande no seu coração. Meio-dia eu tô de volta. Valeu!